Olha, falta muito. Haja emoção no Campeonato Brasileiro. Mas que demora, hein? Se o VAR tiver com o equipamento funcionando, não será de fácil solução. Haja paciência. Onde vê o VAR? O VAR não estava funcionando, professor. Deu ruim no sistema que monitora a marcação de impedimentos. Como fala que numa reta final do campeonato as linhas não estão calibradas? Para mim, isso é inadmissível. Faltam 2 rodadas para o fim do Brasileirão. E o Vasco se complicou ainda mais na luta contra o rebaixamento. Perdeu para o Inter, que disputa o título com o Flamengo. O Inter faz aqui, o Flamengo faz lá. É uma tensão tamanha que o campeonato segue o fluxo. No Maracanã, o VAR funcionou para explodir a nação rubro-negra em todo o Brasil. Então vamos, boa tarde pra você, começando o Globo Esporte. Já já você vai ver a vitória aí do vice-líder Flamengo, vai ver a derrota do Vasco na zona de rebaixamento pro líder internacional. Mas eu começo falando de Fluminense, que só joga hoje, mas já tá garantido na Liberta, hein? Pode comemorar, torcedor do Fluminense, porque esse dia tá chegando. A derrota do Corinthians para o Flamengo garantiu o time na pré-Libertadores de 2021. O caminho da Libertadores eu acho que é isso que a gente está mostrando no Brasileiro nesses últimos jogos aí. A gente vê a dedicação à raça, o empenho de todos dentro de campo. A última participação foi lá em 2013. 8 anos depois, o time está de volta à maior competição do continente. O primeiro objetivo do Fluminense na temporada foi atingido. Agora a equipe quer dar o próximo passo, se garantir direto na fase de grupos da Libertadores. E para isso, tem que terminar o Brasileiro entre os 4 primeiros. O time é o atual 5º colocado na tabela e está a 5 pontos do Atlético Mineiro e do São Paulo. A questão é que a gente fica com um tempo muito curto para poder se preparar para a pré, né? Tá logo ali. E depois de uma temporada dessa desgastante, fisicamente, mentalmente, com essa pandemia, você tem um curto prazo. Um futebol às vezes nos coloca nessa situação e nós temos que estar sempre preparados. Hoje à noite, contra o Ceará, lá em Fortaleza, o time tem a chance de diminuir a diferença para o G4 para apenas 2 pontos. O técnico Marcão vai fazer mudanças na equipe titular. Fred é desfalque com edema na coxa e Matheus Ferraz testou positivo para Covid. John Kennedy e Nino serão os substitutos. É reta final de Brasileirão e ainda dá para chegar mais longe. Olá, uma boa tarde a todos. O Botafogo espera definir até o fim desta semana o nome do novo técnico para a próxima temporada na Série B. O clube quer um treinador com experiência em segunda divisão e que ajude no processo de reconstrução do time, que no sábado sofreu mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, 2-0 para o Goiás, fora de casa. Nem mesmo o esquema com 3 zagueiros armado pelo técnico interino Lúcio Flávio fez o Botafogo ser mais seguro na defesa. O time sofreu com o ataque do Goiás, principalmente nas bolas aéreas. E foi assim, aos 7 do primeiro tempo, que Rafael Moura aproveitou um cruzamento de Vinícius e abriu o placar. Aos 18 do segundo tempo, foi a vez de Fernandão receber um cruzamento de Shailon e marcar o segundo do Goiás. O Botafogo ainda terminou a partida com um jogador a menos. O zagueiro Canu foi expulso após uma entrada dura em Fernandão. O Botafogo volta a campo na próxima segunda-feira, quando recebe o São Paulo, aqui no estádio Newton Santos. Um chute forte na entrada da área, cheio de vontade e no endereço certo. Rafael Gladiador fez um belo gol e fez também o time do Palmas explodir de felicidade. A vitória por 1-0 sobre o Tocantinópolis garantiu o tri do tocantinense ao Palmas. Uma conquista importante num momento tão delicado que o time da Série D do Campeonato Brasileiro vem enfrentando.
O Palmas foi campeão exatamente 3 semanas depois do acidente aéreo que matou o presidente do clube, Lucas Meira, os jogadores Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranulli e Marcos Molinari, além do piloto Wagner Machado. Os atletas que estavam no voo cumpriam o último dia de isolamento depois de testarem positivo para a Covid-19. Eles iriam para Goiânia, onde se juntariam ao restante do elenco para o jogo contra o Vila Nova, nas oitavas de final da Copa Verde. E não tem um dia que eu não penso neles, não tem um dia que eu não penso nas famílias deles. É uma reconstrução e eu sonho com a conquista do campeonato, porque eu sei que é uma maneira de confortá-los também, né? Porque eles trabalharam conosco aqui. Essa entrevista do técnico Wilson Gotardo foi logo depois do jogo de ida contra o Tocantinópolis, que terminou empatado em 3-3. Ontem, no jogo da volta, o sonho do Palmas virou realidade. Um começo bem diferente do final. O brasileiro Gilbert Durinho foi com tudo para cima do nigeriano Kamaru Usman na luta principal do UFC 258 em Las Vegas, Estados Unidos. Mas Usman resistiu e nocauteou Durinho aos 34 segundos do terceiro round e manteve o cinturão do peso meio-médio do UFC. Rapaz, já vou te mostrar o Rodrigo Dourado no momento do cruzamento para o gol dele. E nessa hora o VAR não estava funcionando em São Januário. No Maraca, o VAR estava bem calibrado e mostrou que o Gabigol estava em posição legal no gol da vitória do Flamengo. O Vasco perdeu para o líder internacional, se complicou ainda mais na zona de rebaixamento. Agora, quem roubou a cena em São Januário foi o VAR. Enquanto o Vasco e Inter não começavam, eu me peguei aqui pensando nas voltas que esse mundo dá. Olha só como era a vida de Vanderlei Luxemburgo e Abel Braga um ano atrás. Vanderlei tinha trocado o Vasco pelo Palmeiras. Um clube com dinheiro, estrutura, elenco forte. Lá, ele falava em conquistas. Totalmente diferente do Abel, o sucessor dele em São Januário. Abel sofria com resultados ruins de um time limitado que não evoluía com ele. Mas espera aí, volta aqui pro presente, porque hoje quem pensa em título é o Abel. E quem luta para fugir do rebaixamento é o Lucha. O que será que reserva o futuro? Futuro, tudo a ver com tecnologia, representada no futebol por essa caixa, por essa sala. Que eles passem despercebidos, que a bola role legal, sem polêmica para a arbitragem. Mas o árbitro de vídeo é falível. O VAR deu tilt, bugou, falhou, travou, parou, descalibrou. O líder estava conectado desde o comecinho. Tão cedo que aos 9 minutos já tínhamos o lance do jogo. Moisés levantou o toque pro gol! Dourado! Segue o Inter! O árbitro Flávio Rodrigues de Souza aguardava a checagem da jogada pelo árbitro de vídeo, como manda o protocolo. Um lance bem difícil, realmente vai precisar da linha da tecnologia ali para confirmar, por isso vai demorar um pouquinho. Visão tridimensional com as mais diferentes câmeras para tratar do ombro aqui, da perna colar, se dava condição, se estava à frente, como é que é? Não subiu a bandeira o assistente número 1, Danilo Maniz. 3 minutos e 50 segundos de espera para confirmar o gol. Só que a decisão não foi baseada na tecnologia. Num primeiro momento, nenhuma reclamação do Vasco. Jogo sob o controle do Inter, até que o repórter Edson Viana deu essa informação. A linha do VAR, aquela que é colocada virtualmente para ver o impedimento na hora do gol do Internacional, ela estava descalibrada. Então valeu a decisão de campo para validar o gol do Internacional. Eu falo com o juiz, ele falou que eles não estavam conseguindo fazer a linha lá em cima no VAR, por isso que demorou um pouco. Mas eu estava com a condição legal e o gol foi bonito.
Vanderlei Luxemburgo e o diretor de futebol do Vasco, Alexandre Pássaro, cercaram o trio de arbitragem na saída para o intervalo. Praticamente todo o time fez o mesmo antes de o jogo recomeçar. Teve empurra-empurra, mas teve jogo também. Pouquinho, mas teve. O Vasco ficou com a bola, tentou fazer pressão, até ter a chance do empate, com polêmica, para variar. Germancano tentou o chute e caiu na área. O árbitro marcou o pênalti. Mais 3 minutos e meio de checagem do VAR e a decisão foi mantida. Confirma pênalti pro Vasco! Chance pro argentino voltar a marcar depois de 4 jogos. O artilheiro do time com 23 gols na temporada falhou. O Cano bateu cruzado, bateu pra fora, Vanderlei não acredita no que vê! Foi o primeiro pênalti perdido pelo atacante no Vasco. Falta cabeça, falta força, faltam pontos pro Vasco. O segundo gol do Inter de Thiago Galhardo nos acréscimos mantém o time preso na zona do rebaixamento. Preso também as queixas, entre elas a retirada de uma câmera da TV do clube que fica na lateral do campo. E foi pedido pelo pessoal do VAR para que essa câmera fosse retirada dali, sob o argumento de que essa câmera poderia captar alguma imagem que pudesse depois desmentir o VAR. Se o VAR não estava funcionando, se a linha não estava calibrada, paralisasse a partida até que isso pudesse ser checado. O nosso departamento jurídico vai entrar com um pedido de anulação da partida no STJD. Eu estou reclamando é que o primeiro gol desestabilizou a minha equipe emocionalmente. No intervalo do jogo, os jogadores estavam totalmente desestabilizados. O Flávio foi prepotente em falar para mim que ele ia analisar o lance em casa para saber se errou ou não. Ele está de brincadeira. O mau funcionamento do VAR não foi citado pelo árbitro na súmula da partida. Em nota, a CBF informou que a Comissão Nacional de Arbitragem pediu explicações à empresa responsável pela operação dos equipamentos do VAR sobre o problema com a linha de impedimento. Segundo a comissão, mesmo sem o recurso, o lance do primeiro gol do Inter foi checado e nenhum erro claro da arbitragem constatado. Sendo assim, foi mantida a decisão de campo, conforme os princípios do protocolo do VAR. É uma mistura dos olhos humanos com a lente da câmera, combinados por um programa de computador que mapeia o campo. A calibragem do equipamento usado pelo árbitro de vídeo é feita cerca de 2 horas antes da partida. Funcionário joga a bola, ela quica e todas as câmeras têm que estar sincronizadas com a mesma imagem, o mesmo ponto de contato. Isso acontece antes da partida. Uma tecnologia criada para tirar dúvidas, mas como todo computador, o VAR não está à prova de defeitos e questionamentos. Depois de toda a polêmica no jogo contra o Internacional, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, considerou o fato um escândalo e reforçou nas redes sociais que vai requerer na Justiça Desportiva a anulação do jogo. O protocolo do VAR da CBF diz que uma partida não é invalidada por defeitos na tecnologia ou por causa de uma decisão errada envolvendo o VAR, dado que o VAR é um membro da arbitragem. Segundo a CBF, ao longo do jogo, o equipamento voltou a funcionar normalmente. Tinha sido um problema pontual. Dessa forma, prevaleceu a decisão do árbitro de campo. Imagens com a linha traçada corretamente não foram divulgadas e a equipe que opera o VAR ainda não se pronunciou. Eles poderiam depois traçar. Agora, se tivesse impedido, eles não poderiam voltar atrás na decisão da arbitragem. A 2 rodadas do fim do Brasileirão, todo mundo vai estar de olho nos olhos do VAR. Antes de falar de Flamengo e Corinthians, vou mostrar um montão de gols dessa rodada pra você, começando por Grêmio e São Paulo, Diego Souza. Mas o homem faz gol, né, rapaz? Aí, 1-0 Grêmio, jogo em Porto Alegre. Só que teve virada, meu amigo. É Tchê. Tem uma canhotinha colocada no cantinho, 1-1. E depois esse excelente Luciano vai fazer 2-1 para o São Paulo. São Paulo ganhou de virada fora de casa e ainda tem um pouquinho de chance aí de ser campeão. Palmeiras e Fortaleza em São Paulo. Olha a cobrança de falta do Gustavo Scarpa em 1-0 Palmeiras. Depois o Lucas Lima faz 2-0 Palmeiras.
E o Breno Lopes, o homem que fez o gol do título da Libertadores, fez o terceiro, o Palmeiras venceu 3-0. Atlético Paranaense contra Atlético Goianiense, Vitinho fez 1-0 para o Atlético Paranaense, foi no Paraná. Depois o Robertson empatou de cabeça, 1-1. E no fim do jogo, o Thiago Heleno, cruzamento, ó, sobe pra caramba, faz 2-1 pro Atlético Paranaense. No Maracanã, tudo bem com o VAR, funcionou direitinho e o Flamengo também. Um jogo que valia muito para os dois clubes. O Corinthians na briga por uma das vagas para a Libertadores. O Flamengo em busca da liderança do Brasileirão, distante 1 ponto do primeiro colocado, o Internacional, que no mesmo horário enfrentava o Vasco ali pertinho, em São Januário. Numa rápida viagem, a bola saiu de Arrascaeta e foi até Arão, que se antecipou à marcação e de cabeça abriu o placar. William Arão abre o placar no Maracanã. 1-0. Essa comemoração toda, porque aquele gol levava o Fla à liderança da competição. Mas alguns minutos depois, o árbitro da partida lá em São Januário confirmou o gol do Rodrigo Dourado, que devolveu o Inter ao primeiro lugar. O Corinthians continuava sendo sufocado. A cabeçada do Bruno Henrique explodiu na trave. No travessão do Bruno Henrique! Mas na primeira vez em que o time paulista chegou efetivamente ao ataque, teve sucesso. Linda bola pro Léo Natel, olha a chance do Corinthians, bateu! Perdi o cara, o Léo, se não estiver enganado, né? Perdi um pouco ele de vista, sobre o bate-rebate, a bola limpa para os jogadores dele, achou o passe. Naquele momento, o Flamengo entrava numa situação delicada, porque estava retrocedendo na disputa pelo título, ficando 3 pontos atrás do Inter. Só que depois desse chute perigoso do Mosquito, defendido pelo Hugo, o alto da tabelinha do Brasileirão mudou mais uma vez, com pausa dramática. Tudo começou no chute de fora da área do Bruno Henrique e o Cássio espalmando a bola, que sobrou pro Everton Ribeiro, cruzar pro Gabi, gol. Está marcado o impedimento. O árbitro Rafael Traz explicou que o VAR ainda iria avaliar o lance. Senhoras e senhores, estamos na mão do VAR. E aí foram 3 longos, tensos, ruidosos minutos. Foi? Perguntou Gabriel. Aquela conversa de jogador que só atrapalha o árbitro na hora de escutar o veredito da jogada. Gabriel rezando, árbitro tenso, Gabriel rezando. Árbitro ouvindo vozes, fazendo sinal do VAR e confirmando o gol do Flamengo. Gabi, 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 Gabi! Gabigol é o nome da emoção! No momento do passe, posição legal para o Gabigol. Comemoração com a cabeça do Rogério quase sendo arrancada pelo Gabriel, que vibrou intensamente. Era jogo especial para o atacante, o 100º com a camisa rubro-negra, colando novamente o Mengão no líder Inter, separados por um único pontinho de diferença. O Gabigol ainda conseguiu finalizar perigosamente antes de sair de campo machucado. O atacante torceu levemente o joelho. E torcer, no outro sentido da palavra, foi o que os jogadores do Fla fizeram quando veio a notícia de que o Vasco tinha um pênalti a favor em São Januário. Os reservas deram um tempinho no aquecimento e foram até um monitor mais próximo para ver o Germancano chutar para fora. Bateu para fora! E mesmo que o Pedro conseguisse fazer esse gol, não alteraria mais a ordem da tabela. O Colorado terminou na liderança. No próximo domingo, Flamengo e Internacional vão se encontrar neste mesmo estádio numa partida que pode definir o campeão brasileiro. E o Mengão vai ter que trabalhar para o título ser conquistado longe do Maracanã. Porque na rodada que vem, só o Inter tem chances de ser campeão no Maraca. Um empate ou vitória do Flamengo adiam a decisão para a última rodada do Brasileirão. Haja coração. Passo a passo, né? Nós temos que canalizar toda a nossa energia agora, né, para o Inter, toda a concentração, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Aí a charge do Mário Alberto, gente. Domingo tem Flamengo Internacional. Se o Inter ganhar, conquista o título. Se o Flamengo ganhar, assume a liderança e fica tudo para a última rodada. E o São Paulo tá ali com um jogo a menos. Ainda tem chance pequena, mas tem de título. Segura a ansiedade aí, mano. Pode subir as letrinhas. Tchau.